Vamos seguir. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. A nossa aulinha de hoje, tá? Do dia 19, vai ser isso daqui, tá? Praticamente eu vou buscar responder essa questão para vocês. Se é possível adaptar a psicologia do esporte para trabalhar em qualquer contexto, tá? Eu penso que o grande motivo de... Tem dois grandes motivos, na verdade, tá? De ter pensado essa aula, de ter pensado a, a discussão aqui desse assunto. Um é que, em conversa tanto com colegas que já estão há mais tempo na área e até com colegas que estão em instituições que são importantes dentro do contexto esportivo, é comum que muitos de nós, psicólogos esportivos, especialmente estudantes, por isso que eu queria saber, né, quem estava por aí que era estudante, de a gente ficar encucado com a atuação na psicologia do esporte, pensando sempre naquele contexto de alta performance. Eu quero ser profissional de psicologia de um grande clube, eu quero ser profissional de psicologia dentro de um comitê olímpico, dentro de uma federação, dentro de uma confederação, né? Então, tem um motivo que eu diria que a psicologia do esporte, durante muito tempo, ela ficou torta sempre para um lado do contexto esportivo, e que é o lado que mais chama a atenção, não só dos profissionais de psicologia, mas das pessoas de maneira geral, né? Quando chamam profissionais de psicologia do esporte para serem entrevistados, né, para falarem sobre a psicologia do esporte, geralmente é por conta dessa atuação em contextos que são contextos de espetáculo, né? E um outro motivo é porque penso que é uma demanda importante também dentro do trabalho de supervisão que eu venho realizando, né? E sabendo que muitos, né, dos profissionais que estão começando a atuar vivem, né, essa questão de caramba. Me especializei em psicologia do esporte, mas às vezes aparecem outras possibilidades, né, que eu não esperava, dentro do esporte ou fora do esporte. O que que eu faço com isso? Então, são algumas reflexões que eu queria trazer, que possivelmente vão ser feitas dentro do trabalho de supervisão também, mas que eu gostaria de trazer aqui para todo mundo e, obviamente, para quem está no grupo de supervisão, beleza? Mas vamos lá, vamos seguir, galera. Deixa eu só voltar aqui. Foi. Primeira coisa, mais importante de tudo, tá? O que é a psicologia do esporte? Sendo bem clichê, acho que vale a gente remontar que a gente está falando aqui, né, de uma ciência onde a gente tem um contexto que é de pesquisa muito potente, muito forte, e aí, né, vou ressaltar aqui esse contexto, né, onde você tem várias ciências produzindo conhecimento sobre a psicologia do esporte, como, por exemplo, a fisioterapia, a educação física, né, a própria psicologia, né, e outros contextos que se debruçam, né, sobre o fenômeno esportivo. Então, a gente tem um campo, né, de conhecimento, um campo de produção do conhecimento que é muito relevante, que várias ciências se debruçam. A gente tem um campo de atuação, a psicologia do esporte é um campo de atuação, tá? É um campo onde profissionais, e aí eu sempre digo, eu faço uma restrição não por, né, tá falando de um contexto de reserva de mercado, nem nada disso, tá? É muito mais por uma questão que eu considero ética, que é um campo de atuação que é do profissional de psicologia. Inclusive, né, tem uma informação que eu sempre ressalto, que dentre todas as profissões hoje no país, a única que reconhece, né, por meio de resolução, né, que reconhece como possibilidade de você ter na carteira essa titulação e essa especialidade é a psicologia.
né? É a única profissão, é a única categoria profissional que diz, opa, essa especialidade aqui, ela é nossa especialidade de atuação, tá? Isso eu estou falando porque tem especialidades que elas vão ser comuns, né, entre as ciências também, tá? Então, é um campo de atuação do psicólogo, do profissional de psicologia, e eu considero uma questão ética isso ser um campo de atuação desse profissional, né, de nós, profissionais de psicologia do esporte, porque não existe, dentro da atuação do especialista de psicologia do esporte, a atuação com a saúde mental ou a performance. Na verdade, você atua pensando nesses dois caminhos, que eu nem considero dois caminhos, e eu penso que a psicologia do esporte hoje caminha, né, para mitigar essa discussão como se existisse esses dois polos, tá? Tem inclusive um artigo muito recente, né, que é um levantamento bibliográfico, um artigo que foi publicado fora do país, que lança essa questão, né, que lança essa discussão se força mental e saúde mental são termos antagônicos, né? E os pesquisadores, eles debatendo sobre isso, eles dizem, não tem nada a ver, são termos que coincidem e falam sobre a mesma coisa, né? Que fala sobre performance, que fala sobre saúde mental, que fala sobre se cuidar, que fala sobre um bom funcionamento cognitivo, que fala sobre sentir-se bem, né, no seu ambiente de trabalho no esporte, enfim, não tem por que a gente distinguir. E por não ter como a gente distinguir, não tem outro profissional mais capacitado para lidar com essa demanda, né, a não ser o profissional de psicologia do esporte. Por que isso, galera? Porque a gente vai lidar, tá, com muita frequência com situações dentro do esporte que elas vão precisar de outros olhares para além da técnica, para além da especialidade no esporte, tá? E eu estou falando de coisas que têm relação direta, né, com adoecimento mental dentro do contexto esportivo. A gente precisa ter um olhar, né, que seja capaz de diferenciar as dificuldades que um atleta enfrenta, que são dificuldades que são do esporte, que são do cotidiano de vida do atleta, de dificuldades que às vezes são transtorno psicológico, que às vezes, né, ultrapassam esse limiar, né, que se torna uma psicopatologia. E eu falo isso simplesmente porque a gente sabe que tem muito aventureiro hoje dentro, né, dentro desse contexto de treino psicológico, de treino mental, né, como se treinar a mente fosse algo que eu posso fazer à parte. E não é bem assim, tá? Às vezes, intervenções mal sucedidas dentro dessa perspectiva do treino psicológico, elas podem sim prejudicar muito a saúde mental de um atleta se elas não são planejadas com tudo, né, que é previsto dentro da nossa ética e dentro da nossa preparação enquanto psicólogos esportivos. Então, isso daqui era para a gente iniciar e lembrar o que é a psicologia do esporte, esse campo do conhecimento, mas é um campo de atuação, né, do profissional de psicologia, né, visando não somente, né, esse cuidado com a saúde mental, mas auxiliar atletas na busca por performance. Mas também a gente não pode esquecer de outros contextos, tá, que fogem dessa faceta do alto rendimento, tá, que é o exercício físico, que é outra possibilidade de trabalho de psicólogos esportivos dentro de academias, dentro de políticas públicas, dentro de espaços de lazer, dentro de contextos que envolvem a relação de movimento, corpo e natureza dentro da sociedade, como o uso de espaços públicos, né? Assim como até mobilidade urbana, né? Eu penso que é uma discussão importante para a psicologia do esporte, porque se a gente for pensar, né, em cidades que pensam o movimento, né, das pessoas a partir de uma noção de cuidado com a saúde, de cuidado com o próprio corpo, a gente pensa cidades de maneira diferentes e psicólogos esportivos têm condição de discutir a partir disso também. Então, a gente tem todas essas direções.
né? A de atuação com atletas, e a gente tem essa direção que permeia lazer, exercício físico e outras formas de manifestação, tá, do movimento humano. Vamos seguindo. Antes da nossa especialidade, somos profissionais de psicologia, tá? Por que eu estou fazendo essa afirmação? Porque o que a gente vai falar daqui para frente implica a gente lembrar sempre que, antes de tudo, antes de qualquer coisa, quando a gente se forma, quando a gente termina, né, a nossa graduação, a gente faz um juramento, a gente faz uma promessa, a gente afirma um compromisso com a sociedade e a gente não faz esse compromisso, a gente não firma esse compromisso enquanto especialista. A gente firma enquanto profissionais de psicologia, enquanto psicólogos, tá? Então, independente do contexto que a gente estiver, nós somos profissionais de psicologia. Nós estaremos sempre trabalhando na busca pelo bem-estar, na busca por cuidado em saúde mental, na busca por assegurar direitos humanos básicos dentro do esporte, tá bom? Então, somos sempre profissionais de psicologia. Então, eu falo isso porque eu tive um período, eu comecei a atuar antes mesmo da especialidade, né? Eu, eu me formei praticamente, já fui conseguindo algumas brechas de trabalho, né? Não expandi tanto, né, a minha atuação por conta do mestrado, mas já trabalhava, né? Trabalhava com paralterofilismo, já trabalhava com triatlo, comecei trabalhando, né, com alguns atletas de futsal também, então já vinha tendo algumas experiências e eu não era especialista no início. Mas uma coisa que eu aprendi nesses últimos 4 anos é que a formação em psicologia ela nos possibilita a cuidar da saúde mental do que qualquer profissional que não tenha cursado psicologia. Então, assim, a gente tem sempre que lembrar disso, que antes da nossa especialidade, nós somos profissionais de psicologia e muitas das vezes, tá? Principalmente quem é de cidade de interior, ou quem é da região norte, ou quem é do nordeste, muitas das vezes o profissional de psicologia não especialista, tá? Ele vai ser o profissional mais próximo que aquele atleta, que aquele treinador, que aquela pessoa vai ter. Então, sim, a gente pode ser especialista, a gente pode buscar aprofundar numa especialidade, isso é ótimo, isso é excelente, mas a gente jamais pode esquecer que a gente é, acima de tudo, um psicólogo, uma psicóloga, e a gente tem condições e o dever de cuidar da saúde mental das pessoas, independente do contexto que a gente esteja inserido, tá bom? E aí, veja bem, tá? Eu vou responder aquela pergunta lá no início sobre se é possível adaptar a psicologia do esporte para trabalhar em diferentes contextos, com um sim e com um não, tá? Com um sim, é possível a adaptação se a gente estiver atento a esses 4 pontos. Ao contexto que estamos apresentando o nosso conhecimento, ou seja, eu sou especialista em psicologia do esporte, estou querendo trabalhar com psicologia, mas é primordial que eu esteja muito atento a que contexto eu estou lidando. A gente vai ter mudança de contexto de esporte para esporte, de cidade para cidade, de país para país, de atleta para não atleta, de atleta amador para atleta profissional. A gente vai ter diferenças de contexto sempre. Então, esse é o primeiro ponto que a gente sempre tem que estar atento se a gente acredita que a psicologia do esporte é capaz de se adaptar a diferentes contextos. A gente tem que entender a diferença entre os contextos, tá? E não só entender, a gente tem que buscar aprender sobre os contextos. A gente tem que se debruçar e entender, bom, né, o que rola aqui de diferente se eu for comparar com outro
contexto de trabalho. Eu trabalho com futebol masculino e feminino. O que tem de diferença nos dois contextos? O que eu tenho que adaptar para trabalhar em cada contexto? Exige adaptações, tá? Porque há diferenças. Se a gente tiver cuidado para não colocar a especialidade / técnica acima das pessoas e instituições, eu não vou me recordar agora se foi no curso de formação ou se foi no Psicologia do Esporte e Negócio, mas teve alguma aula que eu disse uma vez que o nosso conhecimento não é melhor do que o das instituições. Beleza? Sou psicólogo, me especializei, fiz mestrado, posso fazer doutorado, mas o meu conhecimento nunca pode ser pensado como um conhecimento melhor e que está acima das pessoas e das instituições. Tá? Só para vocês terem ideia, tá? Se a gente for falar de especialidade, né, psicologia do esporte, a gente tem instituições que têm mais tempo de existência do que a nossa especialidade. A gente precisa entender o que isso significa. Tá? A gente precisa compreender não só as pessoas, mas também as instituições para trabalhar. Eu gosto quando alguns colegas afirmam que a gente é um psicólogo não só do atleta, né? A gente é um psicólogo que é da instituição também. Como é que a gente cuida da instituição? Por que cuidar da instituição é importante para cuidar das pessoas? Eu trabalho com atletas individualmente e garanto para vocês que muitas das demandas que eu trabalho com esses atletas são demandas institucionais. Eu preciso cuidar, eu estou cuidando não só do atleta, mas estou cuidando da instituição, mesmo sem estar na instituição. É possível a gente adaptar se a gente buscar preparação para isso. E aí eu não estou falando preparação de, Matheus, eu fiz o curso de formação tal, fiz a especialização tal, né? Estou fazendo mestrado agora e sempre faço um curso, né? Não estou falando somente desse tipo de preparação, mas estou falando de uma preparação que tem a ver com aquele primeiro ponto ali, né? De estudar o que é aquele lugar que eu vou entrar. Qual é a história desse lugar, qual é a história desse esporte, de eu buscar me preparar para isso. Tá? Eu tenho condições de me preparar para trabalhar em determinado contexto. Por exemplo, quando eu entrei no esporte eletrônico, né, eu fiz curso, por exemplo, eu fui buscar fazer curso de colegas aí que tem, né, trabalho com contexto de esporte eletrônico. Mas eu fui estudar, cara, um monte de coisa sobre esporte eletrônico. Eu sou gamer, mas eu não sabia um monte de coisa sobre a cultura gamer. Eu fui aprender algumas coisas sobre a cultura gamer, do porquê, né, tem diferença entre ser gamer e ser um atleta de esporte eletrônico, como é que isso está sendo construído, como é que isso está acontecendo, quais são os profissionais envolvidos nesse contexto. Eu fui estudar, né? Eu fui conversar com advogados para entender quais são as diferenças, né, de relações de trabalho que os atletas têm no esporte eletrônico, né, e outros que têm no futebol, né, o que tem de importante para a gente ficar atento. Então, fui me preparar para isso, para eu ter propriedade para falar com as pessoas que vivem aquele contexto. E se a gente for sensíveis às demandas. E o que eu quero dizer com isso? Cada esporte, cada atleta, cada pessoa de maneira geral e cada instituição, ela vai ter demandas que vão ser diferentes. A gente tem que ter muito cuidado para que a gente não faça da nossa atuação um protocolo. Um protocolo, né? De a gente ficar pensando que sempre vai ser tudo um passo a passo, ou melhor, que tudo vai ser periodização. Opa, eu tenho que trabalhar treino psicológico com o atleta. Vou montar a periodização do atleta com base no seu calendário, com base na sua periodização com os outros profissionais também. Legal. Mas, às vezes, vão surgir demandas que não têm nada a ver com isso. E eu tenho que ser sensível a isso. Eu tenho que saber escutar, eu tenho que saber compreender que demandas são essas. E não será possível se a gente se descuidar com esses pontos aqui. Primeiro, acreditar que o trabalho do psicólogo esportivo se resume à performance. Se a gente parte dessa premissa,
é muito difícil que a gente adapte o nosso trabalho para qualquer contexto. Tá? E aí eu estou falando de performance, poderia ter colocado entre aspas, seria melhor se performance que tivesse entre aspas, tá? Porque existe uma noção de performance que tem uma noção muito ligada à ideia de saúde, né, de, entre aspas, bom funcionamento, né, mas não gosto dessa perspectiva funcionalista, mas de bem viver, digamos, né, de estar bem e atuando bem. Existe uma noção de performance que é muito próxima dessa noção de saúde mental. Existe uma noção de performance que ela está um pouco desvinculada a isso, tá? Óbvio que esses conceitos eles não são muito bem trabalhados, talvez vocês encontrem alguma discussão mais próxima disso dentro do artigo Psicologia do Esporte ou da Performance Humana, do Michael Correia. Adoro aquele artigo, na minha opinião, um dos melhores artigos que a gente tem para ler, tá? Depois vocês podem me cobrar se quiserem ler esse artigo. Mas que fala sobre isso, né? Sobre a possibilidade de trabalho da psicologia com outros contextos de performance que não o do esporte, né? Então, fala numa ideia de performance humana. Inclusive, algo que é adotado pela Associação Americana de Psicologia, né? Então, existe uma psicologia da performance dentro da perspectiva dos profissionais de psicologia lá da APA. Então, acreditar que nosso trabalho se resume à performance pode ser um perigo, tá? A gente pode acabar fechando portas ao invés de estar abrindo portas dentro da psicologia. Outro ponto é a gente se entregar ao que é espetacular em nossa especialidade. E aí eu estou falando daquilo que eu disse lá no comecinho, né, de olhar o quanto é legal a gente aparecer às vezes, né? Esses dias um atleta, né, deu uma entrevista e aí ele estava falando, né, nosso psicólogo e tal, né, a gente está fazendo um trabalho psicológico, papapá, né? E aí aquilo é espetacular, porque apareceu na transmissão lá, né? Pô, a galera do Free Fire acompanhando e apareceu lá a transmissão ele falando do trabalho psicológico que a gente está fazendo, né? Pois fui, agradeci ele, mas assim, eu tenho que ter cuidado para não me prender a isso. Tá? Por que eu tenho que ter cuidado para não me prender a isso? Porque o esporte ele não é espetáculo para a gente. E a gente não é o principal ator, a gente não é o principal personagem desse espetáculo. Então, a gente não tem que trabalhar em busca do espetáculo, porque muitas das vezes é o espetáculo que adoece, é o espetáculo que promove boa parte das coisas que vão afetar a saúde mental de atletas, e não só de atletas, das instituições e dos profissionais que trabalham nela, inclusive de nós psicólogos, tá? Então, assim, quando vocês verem, né, a partir de hoje, quando vocês verem, né, psicólogos esportivos sendo citados, né, dando entrevista e etc., é muito importante a gente valorizar aquilo, mas, cara, tem muito trabalho, inclusive muito mais sofrimento, tanto de nós profissionais, quanto da sua comissão, do que vocês imaginam, tá? É muito difícil trabalhar com esporte. Então, o espetáculo é aquilo que é vendido. O espetáculo é aquilo que as pessoas querem ver, que as pessoas gostam, aquilo que torna o contexto consumível. Muitas das vezes a gente trabalha, na maior parte, a gente trabalha com a parte não consumível do esporte, com a parte não espetacular. Não só do esporte, como de outros contextos também. Então, a gente tem que estar muito atento para a gente não se tornar refém disso, né? Porque senão a gente acaba tendo descuido de fugir do nosso real papel dentro da nossa especialidade, tá? E outro que tem relação com sim, esses dois não tinham relação direta com os 4 sims ali, né? Mas é o ignorar a mudança de contexto, tá? Que basicamente tem a ver com os pontos 1
né? E 3 ali do outro lado, né? Que é ignorar, pô, se eu estou indo trabalhar aqui, o que que tem de diferença? Se eu estou indo trabalhar aqui, o que que tem de diferença? A gente tem colegas, por exemplo, que estão dentro de clubes. O que que um psicólogo esportivo precisa estar atento para trabalhar no clube? A gente tem psicólogos dentro de secretarias de esporte. O que que esse cara precisa estar atento? A gente tem a Vicky, que está aqui na aula com a gente. O que que ela está dentro de uma secretaria, né, que não tem relação com o esporte, né, que é de educação. O que que ela tem que estar atenta, né, para estar trabalhando dentro desse contexto? Então, vão ter essas diferenças, essas nuances, e a gente não pode ignorar, tá? Se a gente for adaptar a especialidade para trabalho. E aí, é, a gente precisa ter a noção de que um grande desafio da psicologia do esporte é a adaptação a esses contextos e às pessoas, tá? A gente precisa estar ciente de que existe essa possibilidade e que isso é um desafio. E aí eu cito aqui 3 pontos, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, né, com mais detalhes, quando eu estou citando essa questão de contexto. Primeiro ponto, eu estou falando de contextos esportivos diversos. A gente tem atletismo, natação, futebol, vôlei, a gente tem uma penca de esporte. A gente tem esportes que são, entre aspas, convencionais e não convencionais, né? Esses dias, por exemplo, me chamaram para dar entrevista para falar sobre o campeonato de dominó aqui em Manaus. Não consegui, né? Indiquei outra pessoa para dar essa entrevista e tal. Mas e aí, né? Caramba, tinha um jornalista querendo saber sobre psicologia do esporte e dominó. Se eu fosse trabalhar com dominó em algum contexto, né? O que eu preciso entender sobre esses contextos? A gente vai ter mudança, a gente vai ter regras que são diferentes, a gente vai ter funções cognitivas exigidas que vão ser diferentes, a gente vai ter relações de poder que são diferentes, a gente vai ter a própria estrutura e formato do esporte que vai ser diferente. O que eu preciso estar atento, né, para conseguir enfrentar esse desafio de trabalhar com diferentes esportes? Isso se for uma escolha, né? Se vocês forem ver o que eu falei lá no começo, né, eu trabalho mais com futebol e com futebol, futsal e com Free Fire hoje, né, são os 3 esportes, né, que se vocês forem perguntar qualquer coisa para a gente debater, eu vou conseguir discutir e falar com profundidade. Tem outros que eu trabalho, mas eu não tenho tanta profundidade quanto esses 3. Mas se eu quisesse me aprofundar e trabalhar ainda mais com mais atletas dessas outras modalidades, eu precisaria me aprofundar nesse contexto. Então, eu posso ser um profissional de psicologia que ele tem diferentes frentes de atuação no esporte. Isso não tem problema algum. Na verdade, essa maioria é a realidade da maioria dos psicólogos esportivos, tá? São pouquíssimos mesmo, tá? Que trabalham somente com uma modalidade. Raros, raros, raros. Dá para contar na palma de uma mão aqueles que trabalham só com uma modalidade esportiva. A grande parte dos profissionais de psicologia do esporte trabalham com mais de uma modalidade. Então, a gente precisa e é necessário ter essa adaptação a diferentes contextos esportivos. Então, por exemplo, se eu for fazer uma comparação muito, como é que eu posso dizer, que seja distante de esportes muito distantes, eu posso comparar o que é trabalhar com esporte eletrônico, por exemplo, e trabalhar com um atleta de maratona. Eu começo por algo bobo. A hora de acordar desses atletas já é diferente. E a hora de dormir. Muito, muito, mas muito diferente. Tá? Eu já fui atender atleta de maratona às 5 horas da manhã. Nunca vai acontecer de eu atender um atleta de esporte eletrônico às 5 da manhã. Os que acordam mais cedo, geralmente vão estar acordando às 8. Mas grande parte, nas experiências que eu tive, quando a gente inicia trabalho,
está com sono desregulado, acordando às 10, 11, meio-dia, próximo aos horários de treino que iniciam pela tarde. Raros são os que têm rotinas de treino pela manhã, né? O atleta de maratona treina nos primeiros horários da manhã, geralmente, né? Seus primeiros treinos são nesses horários que já vão virando a madrugada para amanhã. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como existe contrastes muito grandes, a gente precisa entender esses contrastes e se eu tenho condição, enquanto especialista, de atender a demanda desse contexto, né? Desse contraste tão grande entre esportes. Pode acontecer, tem esportes que eu digo que não tem... dentro do próprio esporte eletrônico, né, eu já comentei, o LoL, eu não trabalharia, não trabalho com LoL. Né? Teria que acontecer alguma coisa assim, beleza, agora eu vou. Né? Mas eu sei colegas que trabalham, que eu posso indicar e tudo mais. Né? Então, tem esportes que a gente vê, opa, eu tenho condições de trabalhar a disponibilidade, de buscar me aprofundar nesse contexto, e tem outros que eu vou falar, opa, não, né? Eu posso sugerir que outro profissional que tenha uma proximidade entre. Então, esse é um ponto. Mas também a gente tem diferentes pessoas envolvidas com o mundo esportivo. Nosso trabalho ele não é voltado apenas para o atleta. Isso daqui é um dos pontos que eu gostaria que vocês levassem, tá? Eu tenho proximidade com os jornalistas, né, daqui da cidade. Eu venho pensando há algum tempo, mas pensando comigo, né? Nem tenho conversado isso com outros colegas, e nem com jornalistas também, de caramba. Será que seria interessante eu começar a falar para eles, olha, eu vou começar a atendê-los, né? Querem agendar comigo? Jornalistas esportivos mesmo. Porque eu tenho visto, na verdade, uma grande demanda de saúde mental envolvendo jornalistas esportivos. Um contexto de alta performance, de muita pressão, de muito adoecimento mental, de muita cobrança, de de muita exposição da própria família, às vezes, de caramba, como é que é lidar, como é que é ser um jornalista esportivo? Como é ser um dirigente esportivo? A própria arbitragem, né? A arbitragem, hoje a gente já tem trabalhos mais consolidados da psicologia. Como é que eu trabalho com poderia trabalhar com jornalista? Como é que eu poderia trabalhar com dirigente esportivo? Como é que eu poderia trabalhar dentro do esporte eletrônico com managers, por exemplo, com streamers, né? A galera faz transmissão a madrugada inteira para bater hora para as plataformas. Como é que eu cuido da saúde mental dessa pessoa? O torcedor. Será que dá para falar em saúde mental do torcedor? A gente só vê falar da violência. Né? A torcida fez isso, a torcida fez aquilo, o clube foi punido por conta da torcida não sei o quê. Mas e aí, como é a saúde mental do torcedor? Cara, o torcedor é a pessoa que está no consultório de muitos de vocês. Quem fala da saúde mental do torcedor? Tá? Então, tem diferentes pessoas dentro do mundo esportivo que a gente precisa estar atento também. O nosso trabalho ele tem que ser capaz de se adaptar a essas pessoas. Mas também tem os contextos não esportivos. Que eu costumo dizer que a nossa especialidade ela tem capacidade de se adaptar para outras populações que não são populações de atletas. Até podem praticar de forma amadora, né, algum esporte, mas não são populações de atletas. E aí eu trouxe algumas coisas aqui para vocês pensarem comigo, tá? Trouxe algumas falas, alguns relatos, na verdade, tá? Todos esses vão ser de pessoas que não são do esporte, só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Olha só essa fala aqui. Estou buscando o teu trabalho porque vi que tu é psicólogo de atleta, né? Acho que estou buscando algo mais com o teu trabalho para me ajudar na gestão da empresa. É um empresário buscando serviço de psicologia.
Isso foi um trabalho que eu fiz. Fiz um trabalho com essa pessoa. A pessoa foi chamada pela minha especialidade. Né? E veja só, tu é psicólogo de atleta. Psicólogo de atleta é basicamente por conta do meu perfil no Instagram, né? Psicologia do atleta. E aí tem pessoas que me chamam assim, né? De psicólogo do atleta. E assim, a pessoa me buscou na... Foi uma das primeiras experiências que eu tive com empresários, inclusive. E eu lembro que, assim, eu nunca tinha trabalhado com empresário. Eu falei, caceta, mano, só conheço aquele artigo do Mikael, né, que eu acabei de citar para vocês falando sobre isso. Mas nada, assim, apontando direções. Fui buscar. Fui buscar coisa, né? Eu presto serviço através de empresa, mas, caramba, eu nunca pensei em procurar um psicólogo para trabalhar questões do meu trabalho, da minha empresa. Mas sim supervisão, de, opa, como eu trabalho com esse atleta, mas em nível de gestão, caceta. Eu comecei a trabalhar com essa pessoa. Comecei a trabalhar com essa pessoa. Empresária, praticava esporte e tudo mais, mas as demandas eram de caramba, como é que eu posso fazer para ter melhores relações dentro da minha instituição? Como é que eu construo a união da minha equipe? Como é que eu estabeleço metas, né, que motivem mais o meu grupo? De como é que eu treino as pessoas, de como é que eu falo com as pessoas. Cara, um monte de demanda que eu trabalho com treinadores. Um monte de demanda que eu trabalho com treinadores, né? Então, vejam só, né? A gente tem a possibilidade de um cara que é empresário e que olha para o nosso trabalho e fala, caceta, esse cara aí chamado Matheus, ele entende de performance humana. Vou falar com ele para ver como ele pode me ajudar. Primeiro de tudo, a gente precisa ter abertura para isso. Eu preciso ter abertura para entender de caramba, né? Se a pessoa me buscou, é porque de alguma forma ela confiou ou gerou um vínculo comigo antes mesmo de me dar um oi. Então eu preciso escutá-la para entender o contexto dela, tá? Então existe essa possibilidade de trabalhar com contextos não esportivos como esse. Mas olha só, se parece que é meio surreal pensar o trabalho do psicólogo esportivo direcionado para essas pessoas, olha só essa outra aqui. Eu te procurei pensando em procurar começar a correr. Quando eu li isso daqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, opa, tem um colega que é personal, né? Sempre tive dificuldade, mas acho que preciso de outro tipo de ajuda. Entende? Beleza, isso daqui foi um trabalho que virou psicoterapia, tá? Totalmente focado em rotinas, totalmente focado, né, nessa questão. Só que lá na frente, eu fui começando a perceber que tinha outras coisas que iam para além da rotina, que envolvia relações, que dificultavam isso daqui, ó, a construção de hábitos, como começar a caminhar e correr. Parece algo bobo, mas as pessoas que te cercam, elas vão te influenciar muito nos hábitos que tu tem. Eu fui trabalhando a partir disso com essas pessoas, com essa pessoa, mas comecei a ter outros trabalhos de psicoterapia que tinham esse mesmo interesse de, opa, eu quero mudar coisas aqui porque parece que o teu conhecimento no esporte tem a ver com isso. E que tem muita ligação, muita proximidade com trabalhos que a gente faz com grupos, por exemplo. Quando eu faço um sociograma de uma equipe, né, para quem não sabe o que é sociograma, é como se fosse uma avaliação onde a gente tira um mapa, né, de todas as relações da equipe. A gente consegue ter uma fotografia, né, de como são as relações daquela equipe e saber intervir, mexer em pontos do grupo para ajudar o grupo a se tornar melhor. Quando eu olhei isso, pô, foi exatamente o que eu vi, de caramba, né? Tem coisas na relação dessa pessoa que ela precisa pensar para conseguir começar a construir isso daqui. Ia ser muito difícil mexer nisso daqui sem mexer nas relações. Porque a dificuldade não estava somente no acordar ou no tirar a tarde para fazer isso.
estava no dizer sim e não para as pessoas. Eu trabalho isso com atletas. E também posso trabalhar isso na psicoterapia, só que isso vai mudar o contexto, vai mudar as demandas, vai mudar a realidade da pessoa, tá? Eu não sei bem o que eu quero. Tenho medo de estudar fora e sentir falta da família. Mas também sei que é o desafio que preciso para mim, mas estou inseguro. Um estudante buscando, né, tomar uma decisão sobre sua carreira. Isso daqui foi muito tempo atrás, eu postei que eu fazia orientação de carreira, né? E aí tive alguns trabalhos, alguns com atletas, mas assim, vieram estudantes de ensino médio me procurar. Não sei o que eu quero estudar fora, tenho medo de sentir falta na minha família e estou inseguro com isso, mas sei que eu quero esse desafio. Cara, todo atleta que muda de cidade, que recebe uma proposta para trabalhar fora, passa por isso daqui. Tem medo de se mudar, tem medo de ficar longe da família. Quer o desafio, mas não se sente preparado para o desafio. Como eu preparo essa pessoa? Eu ajudo ela a buscar informação. Eu trabalho com essas inseguranças, com que relações e com que emoções essas inseguranças têm a ver. Eu faço ela pensar sobre tudo isso, eu ajudo ela a pensar sobre tudo isso. E, novamente, eu não estou falando de um atleta, estou falando de um estudante. Aqui eu estou falando de um estudante de ensino médio prestes a concluir o ensino médio, com grande possibilidade de passar no vestibular e estudar fora da sociedade. Eu tenho conhecimento, eu sei trabalhar com orientação de carreira. Eu preciso trabalhar só com atletas? Eu posso, pode ser uma opção. Mas e aí? E se essa pessoa me procurou porque se identificou com o meu trabalho? Eu vou deixar de ofertar? E se não tiver outro profissional próximo a ele? Por exemplo, né, pelo menos até hoje, depois eu vou dar uma sondada, mas eu acho que lá na clínica, pelo menos, eu acho que eu sou o único da galera toda que trabalha com orientação de carreira. Eu trabalho porque eu tive que me preparar para trabalhar com atletas, e aí começou a aparecer outras pessoas que não são atletas. Mas lá na clínica eu não teria alguém para indicar. Ia ter que indicar algum outro colega psicólogo do esporte de fora que trabalha com orientação de carreira, né? Psicólogos organizacionais, psicólogos do trabalho também conhecem muito, 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 muito disso aqui. Mas eu costumo dizer que é algo comum a todas as áreas, todas as especialidades. A gente saber que muitas das demandas da pessoa vai ter a ver com isso daqui. Que decisão eu tomo sobre a minha vida. Tá? Só mais uma para fechar isso daqui para vocês. Tá? Esses trabalhos têm muita pressão, sabe? Chefe de cozinha, liderar um salão, é tudo muito rápido. Tomar decisões. Acho que a psicologia pode ajudar na preparação deles. Isso daqui era coordenadora. Isso daqui não foi um trabalho que eu realizei, tá? Isso daqui foi no meu segundo mês de formado. Não botei esse trabalho para frente. Mas hoje eu olho, né, eu lembro, eu acho que eu tenho até registro dessa reunião ainda. Eu olho para isso e falei, caceta, eu poderia ter insistido numa possibilidade de trabalhar dentro desse contexto lá atrás. Que foi uma coordenadora de curso, né, dessas instituições do Sistema S, né, SESI, Senai, Senac, não sei o quê, e que coordenava esses cursos, né, de chefe de cozinha, de cabeleireira, de não sei o quê, papapá. E eles têm competições nacionais, né? Eles se preparam, fazem o curso e vão para uma reunião e todos eu não lembro, acho que é Senac, que os cursos são mais técnicos, né? E aí todos os estados, né, enviam, né, os seus cursistas para participar dessa competição. E aí o que eles queriam era isso, como se preparar psicologicamente para isso. Só que, cara, hoje eu olho isso daqui e falo, caceta, como é liderar uma cozinha? Eu fico pensando quando eu vou no restaurante de caceta, tem um cara lá atrás
batendo boca, chamando a atenção, cortando as coisas, gerenciando toda uma equipe para me servir aqui no restaurante. O que vem para minha mesa é o espetáculo, né? É o prato, é a comida pronta. Mas lá atrás está acontecendo toda a preparação. Isso é psicologia do esporte. A psicologia do esporte, eu tenho visto ela como uma área que ela atravessa muitas especialidades. Não que você seja especialista em tudo, mas eu preciso entender um pouco da psicologia organizacional, eu preciso entender um pouco da psicologia do trabalho, eu preciso entender um pouco da psicologia da saúde, eu preciso entender, né, um pouco sobre a avaliação psicológica, eu preciso entender um pouco de muitas especialidades. Eu acho curioso isso, porque a gente pensa em se especializar e parece que a psicologia do esporte faz isso aqui com a gente. Ela expande, né, o nosso cenário de atuação, porque a vida do atleta é isso. A vida esportiva é isso. Tá? Então, assim, encerrando, tá? Era o que eu queria trazer para vocês, que é possível a gente adaptar a psicologia do esporte para trabalhar com esses diferentes cenários, que são os cenários esportivos, sim. A gente pode trabalhar com diferentes contextos esportivos. Eu nem vou entrar no mérito aqui de os projetos sociais, corrida de rua, de trabalhar com idosos. Nossa, eu não vou me lembrar agora quem fez essa pergunta, cara, mas no final pode falar se quiser, se tiver aqui nessa aula, tá? Eu lembro que perguntaram para mim sobre trabalhar com mulheres grávidas, se eu não me engano. Tem como psicólogo esportivo trabalhar com mulheres grávidas? E aí eu achei um texto acho que da professora Kátia Rubia falando alguma coisa sobre isso no perinatal, né? E aí eu, caceta, né? Olha, o link, a Kátia Rubio fez um link assim, aí opa. E aí comecei a ler coisas. Eu falei, cara, existe preparação psicológica para mulheres nesse período. E tudo que ensinam para as mulheres são as coisas que a gente ensina para os atletas. Respiração diafragmática, visualização, diálogo interno. De cara, então se tu quiser ser especialista em psicologia do esporte, trabalhar com mulheres grávidas, tu consegue trabalhar com mulheres grávidas, né? Então tem todo o contexto esportivo, mas também tem esses contextos que são contextos de saúde, que são contextos, né, que são empresariais, outros contextos de trabalho que vão ter um link muito forte com o contexto de performance, com esse contexto de rendimento, com esse contexto, né, de trabalho em grupo, de busca por resultados, né? Óbvio que boa parte do nosso trabalho, às vezes, não vai se dar nessa direção, né, de fazer a pessoa buscar isso incessantemente. Mas uma parte considerável dele vai ser, às vezes, ajudar essa pessoa a pensar o contrário disso também. Às vezes, para se alcançar performance, você tem que dar um passo atrás nessa noção, nessa ideia. Não é performance a qualquer custo. Não é, trabalhe enquanto os outros dormem, ou para o esporte, né? Treine enquanto os outros dormem. Não, durma. Aí depois tu treina. Vai ser muito melhor o treino. Né? Então, minha proposta é essa, que vocês pensem a psicologia do esporte fora da caixinha, vocês não se fechem, né, somente para uma noção de que a psicologia do esporte é essa ciência que vai estar somente dentro das grandes instituições, clubes, COB, não sei o quê. É sim para estar lá dentro, mas existe uma vasta população aí que não tem acesso à psicologia, de atletas e não atletas, e que a psicologia do esporte pode ajudar. De atletas profissionais, de atletas amadores e de pessoas que nem pensam em praticar esporte na vida. O que a gente tem da nossa especialidade que pode ser recortado para ajudar essas pessoas? Isso vai bater na nossa porta. Isso bate na porta das pessoas e às vezes as pessoas não notam. Porque a gente vê o psicólogo do esporte como aquele que está lá dentro do campo, né, no estádio, aquele que está dentro
né, de uma Vila Olímpica, acompanhando os atletas, que está dentro de uma federação trabalhando com isso, que está dentro de uma seleção trabalhando com não sei o quê. Essa é a parte do espetáculo, essa é a parte que, opa, é o que eu vejo, o que está sendo. É massa estar nesses espaços. Tem uma colega que costuma dizer que são os espaços de camisa, né? Você veste essas camisas e você se torna referência. Mas existem vários outros espaços onde as pessoas são invisíveis, que elas não vão ser vistas como muitos atletas são vistos na TV, e que o nosso conhecimento pode chegar. A questão que eu vou deixar para vocês é: eu tenho interesse e me sinto capaz de, enquanto especialista, ou lá na frente, quando me especializar, de adaptar o meu conhecimento para as pessoas, para ajudar as pessoas, independente do contexto que elas estiverem. Como eu posso fazer essa adaptação? Eu deixei alguns cliques, né, para vocês, né, dentro daquele sim e daquele não. Pensem sobre isso, beleza? Eu vou encerrar essa aula por aqui, mas a gente pode seguir batendo papo aqui, fechado? Dúvidas, perguntas, só mandem. Vamos seguir conversando, vamos seguir falando um pouco mais sobre essa aula aqui. Eu vou encerrando a gravação também logo, beleza? E aí, para a galera que vai assistir gravado, né, bate no Instagram, bate onde vai estar o vídeo aí, comenta onde vai estar aqui, aí a gente vai seguir conversando também. Mas lá no Instagram é bem mais rápido, né? Ou nos grupos de supervisão. Fechado? Vou encerrando aqui a gravação e vamos seguindo a conversa aqui, galera.